Hoje vamos falar de Flutter Web e como quebrar o bundle JavaScript em várias partes usando a técnica de Code Splitting. Então assista ao vídeo e descubra como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No desenvolvimento de aplicações web, especialmente as Single Page Applications, era muito comum que a gente desenvolvesse toda a lógica da aplicação, as validações, o controller, e você empacotava isso por uma espécie de compilação dentro de um arquivo único JavaScript, que era o famoso bundle, certo? Então, o problema, pessoal, é que quando você pega e gera um único arquivo e esse arquivo ele é servido via web, às vezes acaba que esse arquivo ele fica um pouco grande. E aí, se você pensar que às vezes o usuário ele vai ter uma internet mais lenta, o tempo de carregamento da aplicação ele vai ficar bem mais demorado, certo? Então, o que acontece? No Flutter Web, pessoal, esse problema hoje ele é bem evidente, tá? Por quê? Se você simplesmente vai ali e roda um comando Flutter build e você faz um release dele para a versão web, ele simplesmente vai gerar toda a lógica ali do teu aplicativo, né? Todas as regras de negócio, todas as validações, toda a navegação, enfim. Todo esse controle ele vai empacotar isso em um único arquivo. Porém, no Flutter ainda tem vamos dizer assim, um complicador. E o que é esse complicador dentro do Flutter Web? É que ele vai empacotar toda a estrutura do Flutter em si, do framework, para ele fazer toda a renderização dos elementos, a reatividade, as validações. E também, pessoal, ele vai embutir o Canvas Kit, que basicamente vai ser a superfície ali que ele vai fazer todo o desenho da tela, beleza? Então, isso pode ser que demore um pouco ali até que o usuário ele consiga baixar esses dados e a aplicação ela rode de fato. Então, por um aplicativo bem simples ali no Flutter, pessoal, às vezes o bundle ele fica ali quase até 2 MB ou até mais de 2 MB. Então, vamos pensar assim, em aplicações web lá que usam o React, que usam o Vue, que usam o Svelte, às vezes você vai ter kbytes apenas desse bundle. E aí, se você comparar isso com o Flutter que está trazendo quase 2 MB, realmente é bem complicado para o desenvolvimento de aplicações web. Então, o que acontece? No desenvolvimento web tradicional, pessoal, esse problema ele já foi parcialmente resolvido de algumas formas. Então, a primeira forma, obviamente, é você compilar esse JavaScript de uma forma mais otimizada ou possível. Então, o Flutter já está tentando fazer isso e, com certeza, né, nos próximos anos, ele vai reduzir cada vez mais ali o código necessário para renderizar ali no navegador. E a segunda técnica, pessoal, que é muito utilizada, é a ideia de Code Splitting e Lazy Loading. Tá? As duas coisas elas estão interligadas. Então, o que é essa técnica? Essa técnica basicamente consiste em pegar então esse bundle, esse empacotamento que você tem em toda a tua lógica e quebrar isso em múltiplas partes, ou os famosos chunks. Então você quebra em pequenos pedacinhos o teu arquivo JavaScript. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma página lá de fotos. Essa página ela não vai ser usada no momento do carregamento do aplicativo. Então, o que acontece? Você poderia fazer o carregamento tardio, ou seja, fazer um lazy loading desse arquivo. Então, em aplicações web JavaScript tradicionais, isso já é bem comum. Então, quando você vai gerar o arquivo final, ou seja, o release da tua app, basicamente o compilador ele vai fazer uma quebra ali em vários pedaços e vai carregando esses pedaços conforme a demanda do cliente. Então, a ideia é que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso, nessa técnica de Code Splitting e Lazy Loading, dentro do próprio Flutter. Então já aproveita, deixa o like aqui para ajudar a impulsionar esse vídeo para mais pessoas, compartilhe também nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever para novos vídeos de Flutter toda semana. Então no exemplo do projeto que nós vamos trabalhar hoje, repare aqui que no nosso main, vamos dizer assim, que eu tenho 3 rotas nomeadas, né? Uma rota para o counter page, uma segunda rota para a página fotos, que vai carregar fotos page, e a terceira que vai ser a página de usuários. Então repare que a minha rota inicial nesse caso vai ser a rota raiz, ou seja, quando o aplicativo carregar, ele vai carregar para a gente o counter page. Então, tanto foto quanto usuário, nesse caso específico, nem estão sendo utilizados. Mas se a gente for fazer o build disso, ele vai, como eu falei, empacotar tudo dentro de um mesmo JavaScript. Bom, aí como que a gente testa isso, pessoal? Você não pode simplesmente executar em modo debug. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no terminal, e aí você vai fazer, por exemplo, o Flutter build web, e aí você vai fazer o --release, para ele fazer uma versão de produção
desse arquivo. Então ele vai fazer ali todo o build e vai fazer a geração desse bundle JavaScript que eu falei para vocês. Bom, pessoal, agora terminou a compilação, eu vou simplesmente executar um servidor local aqui para testar essa aplicação web em Flutter. Você pode usar qualquer servidor local, você pode usar o servidor do Python, você pode usar o servidor do PHP, algum servidor do Dart. Eu uso um servidor aqui do Node.js mesmo. Então eu vou executar o comando serve e ele vai subir aqui ó, nesse endereço localhost 3000 a nossa aplicação, né? E aí você vai rodar esse comando dentro da pasta build/web, que é a versão release, né, que a gente está trabalhando. Bom, pessoal, então entrando agora na nossa aplicação, olha, repare que no navegador está rodando e ele abriu lá a counter page. Então, como que você faz esse teste? Você vê ali a questão do tamanho. Então, você pode abrir, no caso do Windows, acho que é F12, mas você pode vir no menu e entrar no Developer Tools aqui, por exemplo, do Google Chrome. Você também tem lá no Firefox essa aba de console, se você estiver trabalhando com aplicações web. Então, inclusive, vocês podem ver aqui o console, né? Então, conforme eu clico, olha, ele está fazendo o console. Você tem abas de performance e outras, por exemplo, como source aqui, memória, mas a gente vai olhar aqui essa questão de network. Então, repare, eu vou atualizar aqui a página e ele vai filtrar aqui os arquivos JavaScript, né? Reparem que eu tenho aqui filtrado o tipo de arquivo como JavaScript. Então, reparem que o Flutter ele vai carregar o flutter.js, que vai trabalhar ali com o gerenciamento, né, para fazer esse carregamento dos dados. Ele tem o main.dart.js, e aqui que eu queria que vocês vissem, olha, ele gera um arquivo de 1.7 MB. Para você carregar isso no navegador do usuário, é claro, se ele tiver uma internet bem rápida, isso não vai fazer diferença. Mas se ele estiver numa rede lenta, ou por exemplo, se ele estiver acessando por meio de um tablet ou de um celular via 4G ou 3G às vezes, então isso aqui vai pesar muito ali na hora de carregar e pode ser que quebre a página, né? Vamos dizer assim, que quebre o uso ali do sistema. E aqui também tem o Canvas Kit, que eu falei para vocês, que ele vai trazer para você fazer então o desenho aqui, né, de cada pixel na tela. Então ele vai utilizar aqui o Canvas Kit para fazer isso. Bom, então repare que agora ele já carregou a minha tela. Então se eu entrar, por exemplo, aqui na tela de usuários, beleza, ele vai navegar aqui, tudo funcionando corretamente, né? Se eu entrar na página de fotos, mesma coisa, aqui o nosso aplicativo, né, está todo funcionando aqui na versão web. Então, a ideia, pessoal, que eu falei para vocês é que a gente quebre, por exemplo, a página de usuários e a página de fotos em dois chunks, né, ou seja, dois códigos separados, que eles, vamos dizer assim, não fiquem juntos aqui ao main.dart.js. Então, para isso, pessoal, a gente vai utilizar o Deferred Loading do Dart, que eu acho que é a partir da versão 2.16, se eu não me engano, que vai permitir que a gente faça esse code splitting. Então, como que você vai trabalhar? Eu vou mostrar a primeira técnica aqui no próprio app aqui, e depois eu vou mostrar para vocês como que vocês poderiam otimizar o uso dessa técnica. Então, aqui no final do import, você vai usar a instrução deferred as, e aqui você vai passar, por exemplo, o nome do módulo da página. Então aqui eu vou chamar de usuários page, tá? Quase como se fosse um alias. Bom, aí o que acontece? A gente precisa fazer o carregamento, né? Chamar a função de carregamento desse módulo. Então o que acontece? Essa função de carregamento ela vai retornar um future, que pode ser até um void ou dynamic, e aqui a gente vai chamar de usuários library, ou outro nome que você queira dar. E aqui basicamente você vai fazer um usuários underline page, que é o nome aqui do nosso módulo, ponto load library. Então essa função load library, veja que ela vai retornar aqui um future de dynamic. Então a gente pode até tipar aqui corretamente, beleza? Então veja, como ele retorna um future, ele não vai carregar isso aqui já na hora. Então a gente pode, lá na parte de usuários, né, ao invés de carregar aqui o usuários page direto, a gente poderia usar, por exemplo, um future builder. Então aqui eu poderia ter um future builder, e esse future builder aqui, basicamente a gente vai ter o nosso future, que vai ser o nosso usuários. Deixa eu só subir aqui para vocês verem melhor. O nosso usuários library. Vamos só quebrar aqui para ficar mais fácil. E o nosso builder, então, vai ser o carregamento. Então, depois que o nosso usuários library ele fizer o carregamento, a gente pode, então,
Aqui eu vou ter um context e o snapshot. E agora, pessoal, basicamente eu posso verificar, né? Por exemplo, se o snapshot ponto, aí eu posso verificar se ele tem dado, eu posso verificar, por exemplo, o connection state. Se, por exemplo, o connection state ele for diferente de connection state.done, ou seja, se ele não carregou ainda, o que a gente pode fazer aqui? A gente poderia retornar um circular progress indicator. Então aqui eu poderia fazer um return const scaffold, e dentro do scaffold aqui eu poderia ter um body center, e o child desse center poderia ser um circular progress indicator, beleza? Então esse aqui é apenas um exemplo. E aí, se ele carregou, a gente simplesmente pode fazer aqui um return, e a gente vai acessar o módulo, que é o usuários page, ponto, e aí o nome da classe que a gente quer carregar, beleza? Obviamente que esse código aqui ele pode ser melhorado, mas o que eu estou mostrando para vocês é como que a técnica ela funciona. Então a gente vai precisar aqui de um Feature Builder para carregar esse feature aqui, que é o carregamento da biblioteca, beleza? É claro que aqui a gente poderia chamar essa função aqui, load library, a gente poderia chamar aqui diretamente dentro do nosso feature. Então o que eu vou fazer agora? Salvei. Vou voltar aqui no terminal, vou parar o servidor e vou fazer um build release novamente. E aí com esse build release, a gente já vai ver essa questão do code splitting funcionando na prática. Então agora terminou, pessoal, a compilação. Vou fazer aqui o serve local. E entrando aqui agora, reparem quando eu atualizar essa página. Então eu vou entrar na home novamente e vou dar um refresh. Ó, então reparem agora, pessoal, que ele já vai carregar aqui para mim, olha, o main.dart.js 1part.js. Ele ficou 39 KB, mas vejam que ele conseguiu separar parte da funcionalidade do nosso sistema. Para deixar esse código aqui melhor, o que a gente pode fazer seria extrair esse Feature Builder aqui dentro de uma widget própria. Então eu já criei essa widget própria, que é aqui a Load Module, beleza? Então veja que é uma widget bem simples, ela recebe aquela library, que é o Future, e ela recebe aqui um Dynamic Module. E aí basicamente o que ela vai fazer é retornar aqui o Future Builder com a library e fazer aquele mesmo if que eu mostrei para vocês. A diferença é que aqui eu vou carregar o módulo aqui, né? Ao invés de carregar uma classe de forma estática. E aí, basicamente, eu criei aqui duas widgets, uma usuários module e a outra aqui seria o Photos Module, beleza? E aí eu quero que vocês vejam aqui, ó, basicamente eu carreguei o usuários page, eu fiz o deferred as usuários page, aí aqui no meu módulo eu estou carregando todos os meus providers de usuário, então o usuário repository e o usuários controller, e aqui basicamente eu estou chamando a widget que a gente construiu aqui, né, a load module, passando a library, né, que vai ser usuários page load library, e o módulo aqui basicamente que é o usuários page. E a mesma coisa lá no Photos módulo, né? Então eu vou carregar aqui o módulo como lazy, eu vou ter aqui o meu multi-provider com o repositório de fotos e vou fazer o load module aqui, né? Como eu falei novamente, né? Simplesmente é um feature que vai carregar a library e no final, que depois que ele carregar, ele vai mostrar aqui o nosso módulo, que nesse caso aqui vai ser o Photos Page, beleza? Bom, então como que a gente trabalha agora com isso? Então no meu array aqui que eu tenho todos os providers que eu estou carregando global, eu vou simplesmente comentar eles, tá? Porque agora eles vão ser carregados por demanda. E no meu app.dart, o que eu vou fazer? Olha, eu vou excluir aqui, e aqui eu vou trabalhar diretamente com o módulo agora. Então, usuários module, e no lugar do Photos Page, Photos Module, beleza? Posso apagar agora esse import que a gente fez, e quando eu salvar ele já vai tirar aqui os packages aqui, né, que não estão sendo usados. Então vejo que as minhas rotas ficaram bem simples, mas como eu estou chamando o módulo, né, por exemplo, o Photos módulo é ele que vai fazer o carregamento dinâmico aqui da nossa page, ou qualquer outro package, pessoal, tá? Vejam que eu poderia até mesmo carregar o provider, poderia carregar o plugin de câmera, qualquer package que eu tenha no Flutter eu consigo usar essa técnica aqui de lazy loading,
Claro que eu tenho que ter, né, toda essa questão do load library que vai retornar um future. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para que não quebre, né, para que não dê crash na nossa aplicação. Bom, então tá tudo salvo aqui. Vou parar o servidor, vou fazer a compilação novamente. Então terminou aqui, pessoal, já rodei o servidor e agora a gente vai ver aqui funcionando, né, novamente. Então eu vou entrar aqui no endereço 3000. Ó, vejam que ele carregou o main.dart e aí vejam que o arquivo aqui ele já diminuiu um pouco para 1.6. Então repare que quando eu entrar na página de usuário, ó, ele carregou aqui duas partes, ó, a parte 2 e a parte 3, né, com alguns kbytes cada uma. Se eu entrar na página de fotos agora, repare que ele vai carregar o JavaScript relacionado a essa página de fotos. Então veja que a gente consegue então fazer a separação dos módulos, ou seja, dos módulos, dos packages e carregar eles de forma lazy, beleza? Pessoal, isso obviamente é apenas uma dica para vocês, né, de como que vocês podem utilizar essa funcionalidade, mas para que ela realmente traga proveito para o Flutter Web, você precisa, né, conseguir fazer uma arquitetura bem feita dentro do teu aplicativo para separar cada vez mais em módulos e você diminuir esse bundle aqui inicial, que ele vai trazer ali todos os dados, enfim, todo o SDK ali do Material que ele vai precisar para fazer o carregamento do aplicativo, beleza? Pode ser também um bom uso você utilizar o package Flutter modular, talvez ele vai facilitar você fazer esse carregamento de módulos independentes. Então você poderia ter lá o Photos Module, você poderia ter o Usuários Module e assim por diante. E aí para packages isolados, por exemplo, você tem o package de câmera, o package HTTP, você poderia fazer simplesmente algumas classes que vão fazer esse carregamento do package de forma lazy, né? Então somente quando você for precisar do HTTP é que ele vai fazer o carregamento. E aí com isso, separando esses módulos cada vez mais, você vai conseguindo diminuir um pouco esse main.dart aqui, que ele é um pouquinho, realmente ele é um pouquinho pesado. Também, pessoal, você tem a opção de compilar a versão final do seu aplicativo web usando aqui por exemplo, o HTML. Então, ao invés de usar o Canvas para fazer o desenho, você poderia usar o HTML e toda a estrutura ali da árvore, né, de markup ali do HTML mesmo. A diferença é que você vai perder um pouquinho a qualidade ali do que está sendo desenhado na tela, porém o teu bundle, né, ou seja, o teu arquivo JavaScript, ele vai ficar um pouquinho menor. Então, você tem essas duas escolhas para fazer essa compilação para a versão web, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, né, para ajudar a fortalecer e a impulsionar o nosso canal, compartilhe com os seus colegas e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Eu vejo você no próximo vídeo e até mais!